Pessoal, boa tarde aí para todos. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios e já vamos terminar essa primeira parte aqui da parte de resistência dos materiais, da disciplina. Não avaliei os mapas ainda não, tá tudo complicado. Mas vê assim, se você entregou lá no Moodle, isso dá para ver se você já entregou, aí você está com presença, tá? Falta isso aí das presenças, só falta isso. E aí o que eu queria falar para vocês? Na semana que vem a gente já entra na parte final da nossa disciplina, que deve ter umas 3 aulas. Então, ou seja, né, mais semana que vem, talvez mais uma aulinha da outra. E aí já envio ali a última lista e também a parte final, que é aquela provinha que eu falei que ia dar, mas é uma atividade mais teórica, assim. Nada muito longo, não, tá? Mas isso tudo já caminhando aí para o encerramento, né? E aí com isso eu também já vou liberando aí as notas para que a gente tenha ali um tempinho antes. Acho que vai acabar um pouquinho antes, né, do período mesmo, que está para o dia... acho que o exame vai de 21 a 28, né, se eu não me engano. Então, acho que até a semana aí do final do mês, a gente acaba a nossa disciplina aí com todos os pontos aí que a gente tinha que ver, tá bom? Então, força aí, pessoal, mais pouquinho e que tá quase. Então, só para dar uma revisadinha bem breve do que a gente viu na aula passada, a gente falou de deformação, certo? Que é uma questão que está associada, né? A deformação está associada com a tensão, ou seja, um corpo onde ele está sujeito a uma determinada tensão, ele também vai estar sujeito a uma determinada deformação. Então, a deformação vai ser essa relação entre o deslocamento, né? A diferença de tamanho, basicamente, e o seu comprimento inicial. E a deformação, ela vai se relacionar com a tensão por meio aqui dessa relação constitutiva que a gente falou bastante, né? Que mostra como que é a característica aí do nosso material. Só que o que a gente vai utilizar, principalmente aqui dessa relação constitutiva, vai ser esse trecho inicial, tá? Esse trecho linear, onde tem uma relação direta entre tensão e deformação. E essa relação linear é o que a gente chama aqui da lei de Hooke, tá? Que fala ó, que a tensão é igual a deformação vezes o módulo de elasticidade, que acaba sendo a própria inclinação dessa curva, mas é um parâmetro aí do material, tá bom? Que também é fornecido, que é um problema. Fornecido aí para os problemas. O que a gente vê também é que, o que eu falei também na aula passada, é que quanto maior aí o módulo de elasticidade, mais rígido é o seu elemento, ou seja, você precisa aplicar mais carregamento, aplicar um carregamento maior, tensões maiores, para chegar no mesmo nível de deformação, tá bom? E aqui a gente está falando de deformação, que é esse parâmetro adimensional, né, que atua em todos os lugares do nosso corpo. Mas aí no final da aula a gente chegou numa equaçãozinha que a gente não aplicou ainda, onde a gente consegue calcular o deslocamento, porque o deslocamento a gente consegue medir, a gente vai lá, pega uma régua e mede o deslocamento. A deformação a gente também mede, tá? Mas por equipamentos especiais que fazem esse tipo de medida. Mas o deslocamento é uma coisa mais simples, é uma coisa visual que a gente consegue ver, analisar, tá? Então, essa equaçãozinha que a gente chegou é para o cálculo de deslocamentos de barras submetidas só ao carregamento axial, né? Só com forças aí na direção do seu eixo. E aí, o que entrava nessa nossa equação? Eu até cheguei numa forma mais geral, mas pegando aí para trechos constantes, né, com todos esses parâmetros constantes, o deslocamento vai ser a força normal vezes o comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área, tá bom? E aí é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente vai aplicar essa equação, ver o que a gente pode fazer com ela.
E também mais alguns outros exemplos aí da parte de carregamento axial. Então, um exemplinho simples aqui que a gente vai fazer é o seguinte. Qual que é a carga máxima que pode ser aplicada e o deslocamento para essa carga específica, levando em conta esse problema que a gente tem aqui. O que a gente tem? Tem aquela barrinha fixada, né, o que a gente já fez algumas vezes, mas só para a gente aplicar mesmo, que tem aqui um comprimento de 5 metros, uma seção circular de diâmetro 2,54 centímetros, módulo de elasticidade de 21.000 kN por centímetro quadrado, e a tensão resistente aí do material que a gente vai considerar vai ser 12 kN por centímetro quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa carga máxima, que a gente obtém ela, né? A carga máxima ela vai ser, como a minha seção ela é fixa, ela vai ser aquela que vai resultar na minha tensão do material igual à tensão limite, que no caso é a tensão resistente. Então, a partir aí da minha equação da tensão, se eu igualo aí a minha tensão atuante com a minha tensão resistente, o que eu tenho? Bom, a força normal, tá? Isso é a força interna. Ela vai ser igual, né? Se olhar para esse meu caso, onde ele só tem uma força P, qualquer seção que eu fizer aqui, eu consigo descobrir, né? Que essa minha força normal, ela vai ser igual a P, em qualquer ponto aí da minha seção. Então, ó, eu vou ter aqui que P dividido pela área, certo? Que vai ser, ó, π vezes 2,54 ao quadrado sobre 4, certo? πr ao quadrado, ou πd quadrado sobre 4, igual a minha tensão limite do material, que é 12. E vamos tomar cuidado aqui, o único erro que vocês podem ter aqui é em questão de unidades, né? Lembrem que as unidades têm que estar todas coerentes. Então, diâmetro está em centímetro e aqui a minha tensão está em quilonewton por centímetro. Ou seja, a hora que eu aplicar essa minha continha, eu vou chegar no P igual a 60,8 e a unidade vai ser quilonewtons. E por que eu sei que ela vai ser quilonewtons? Porque a minha tensão resistente está aqui, ó, em quilonewton por centímetro quadrado. Tá bom? Então, assim, eu sei que se eu aplicar essa carga, a minha tensão lá na minha barra vai ser igual ao limite, tá? E aí, para eu calcular o deslocamento, primeiro, né, que é o deslocamento, ele vai estar relacionado com a própria ação aí que a gente está calculando. E com as ações que estão aí atuando no nosso problema. Então, vocês concordam que o meu deslocamento, já que eu estou aplicando uma força vertical para baixo, o meu deslocamento também vai se dar aí na direção vertical e para baixo. E aí, como é que a gente vai calcular isso? Só aplicar aquela outra equação que eu mostrei para vocês. Vou só mudar aqui. Por aí. E aí, para eu calcular o meu deslocamento, ele vai ser a equação delta é igual a NL sobre ES. E aí é só eu jogar os valores. E aqui, ó, tem que tomar cuidado porque a gente sempre usa, tá? Não vai confundir, a gente sempre usa o valor de esforço interno, né? Sempre força normal, por isso está o N ali. Neste caso, a força normal, ela é igual à força que está sendo aplicada externa, porque eu só tenho ela, tá? Para ficar claro. E aí, deixa eu ver. Não, é isso, tá?
outra coisa, tá? Só para reforçar o enunciado. Qual força normal que a gente vai pegar agora? Só olhar pelo que o enunciado está falando, né? Qual que é a carga máxima, então a gente já achou que pode ser aplicado, e o deslocamento para essa carga. Então a gente vai utilizar o valor dessa carga máxima. Então vai ser aqui, ó, 60,8. O comprimento, 5 metros, né, da minha barra. Então 500, tá? Que eu estou passando para centímetros. Dividido pelo módulo de elasticidade, que é 21.000. E aqui, deixa eu só calcular a área da seção. Isso daqui, ó, dá 5,07 centímetros quadrados. Vezes 5,07 centímetros quadrados. Fazendo tudo isso, eu vou chegar aqui num deslocamento igual a 0,29 centímetros. E o que vocês vão notar? Que esses deslocamentos que a gente vai encontrar são sempre deslocamentos muito pequenos. Tá? Então, repara que aqui a gente tem uma barra de 5 metros, tá? 5 metros, com o diâmetro de 2,54, que é 1 polegada, e aplicando 60 kN, que não é pouca coisa, tá? E a gente tem um deslocamento que não chega a dar nem 1 centímetro. Isso por quê? Porque o módulo de elasticidade do nosso material ele é muito alto, né? Ele é 21.000 kN por centímetro quadrado. E que é característico, por exemplo, do aço. Né? Isso daí é um valor aí, 210 megapascal, que é o que vai dar aqui, é o módulo de elasticidade do aço. Então, assim, é normal, tá? Vocês falam assim, tá dando muito pequeno. Geralmente costuma ir da ordem de centímetros a milímetros. O problema é se você chegar assim num deslocamento que deu 1 metro. Então, assim, aí que é preocupante. Tá bom? Então, aqui, esse probleminha é só para a gente aplicar a equação. E agora vamos fazer um outro, baseado naquele que a gente já fez, onde a gente calculou as tensões máximas, né? A gente calculou, né, o diagrama, e aí eu tinha pedido, né, para calcular qual é a tensão máxima que a gente encontra aqui nesse probleminha. Aqui, ó, tá meio ruim, mas aqui era 12, tá bom? 30 e 22. E aí, o que a gente vai calcular nesse problema e aproveitar o que a gente já fez? Vai ser calcular qual que é o deslocamento, nesse caso, horizontal, né? Porque as minhas forças estão todas na horizontal, dessa viguinha em função desse carregamento. O que é importante aqui? Primeiro, agora a gente dá uma olhada nos apoios. Né? Lembra que a gente tinha apoios que eram diferentes. E nesse caso a gente tem um apoio fixo aí do lado esquerdo e um apoio móvel do lado direito. Consequentemente, se eu aplicar aí essas cargas, o apoio que é fixo vai continuar fixo. O deslocamento aí depende do sinal, né? Se eu estou tracionando ou se eu estou comprimindo, mas o deslocamento ele vai partir aqui do nosso apoio móvel, que é o que pode se mover, tá bom? E agora, qual que é... Desculpa. E agora, qual que é a questão nossa? A gente tem aquela equaçãozinha que a gente consegue calcular o deslocamento, mas só em trechos onde é tudo constante. Né? Lembra que a minha equaçãozinha, na verdade, eu fiz ela de forma geral, onde podia variar tudo. Mas se tudo for constante, né, eu chego nessa minha equação. Então, o que a gente vai fazer? Bom, aqui a gente já fez o nosso diagrama. Vou colocar aqui a equação só para vocês terem controle aí. Pela essa equaçãozinha, a gente tem que o módulo de elasticidade ele é constante para a minha barra toda.
né? Vai ser todo aí de 21.000 quilonewtons por centímetro quadrado. A área da seção também é uma só, essa seção retangular. Mas o que muda é que cada trecho tem uma força normal diferente, tá? Repara que ali o primeiro trecho tem 12 quilonewtons, o segundo tem 30 e o terceiro tem 22. E o que isso quer dizer? Bom, o deslocamento final da minha viguinha aqui, da minha barra, ela vai ser a soma da deformação, né, desse aumento ou diminuição de tamanho, de todas as partes aí da minha viga, né? Então, o que a gente vai fazer? Todas elas vão se deformar. Toda a sua extensão ali vai se deformar. Mas cada um vai se deformar de uma parte diferente, de um modo diferente e uma quantidade diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai poder aplicar essa equação para os trechos em que minha força normal não muda e também a minha área não muda, tá? Ou também o comprimento, enfim. Trechos onde a minha força normal ou material ou a área da seção não mudam, então trechos onde tudo isso é constante. Não tem problema. Aqui, se a gente observar, a gente tem 3 trechos bem definidos de forças normais que são constantes. Então, o que eu vou fazer? Vou dar primeiro o nome aqui, ó. É A, ponto aqui de aplicação B, aqui C e D. Então, vou calcular qual que é o deslocamento de cada um desses trechos. Ou seja, ó, vou fazer deslocamento do trecho AB. Ele vai ser a normal do trecho AB vezes o comprimento do trecho que eu estou analisando, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. Então, assim, obviamente que aqui, né, se eu estivesse começando agora esse problema, eu teria que calcular as reações, a área da seção, calcula aí os diagramas, né, do jeito que a gente fez. Então, é todo aí um processo, né, que vai sendo construído. Então, aí a gente olha para as normais do diagrama, o primeiro trecho, ele tem aí 12 quilonewtons, o comprimento desse primeiro trecho, 200 centímetros, módulo de elasticidade, que é dado aqui em cima, ó, 21.000, e a área da seção, aqui está 1 centímetro por 3,5 centímetros, ou seja, 3,5 centímetros ao quadrado. Aplico isso e chego em... Deixa eu fazer separado. Só tem o total aqui. Aqui dá 0,327. Vou dar umas casinhas a mais. Beleza? Vamos repetir isso para os outros, tá? Deixa eu copiar aqui. Vamos fazer agora do trecho BC, que é o trecho que tem maior força normal, então provavelmente vai dar uma força maior. Então vai ficar, ó, força normal 30, comprimento do trecho 2 metros também, módulo de elasticidade 21.000 e área 3,5. Isso daqui vou apagar isso. Isso daqui, deixa eu calcular.
que dá 0,0816 centímetros. E por último, o delta CD, que vai ser 22 vezes 200, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área. 3,5. Então, aqui delta CD dá 0,0599 centímetros. E aí, pessoal, somando tudo isso, né? Somando aí o delta B delta B mais delta BC mais delta CD, eu chego no deslocamento total, que dá 0,174 centímetros. Então, assim, pessoal, a única questão é da gente ir somando aí por partes, né, olhando cada trecho aí onde é constante, para fazer essa somatória. Coisa que tem que ficar atento. Repara que aqui no nosso diagrama, todos os trechos deram trechos de normal positiva. Então, força de normal positiva que é de tração. Tração significa aí a gente aumentar de tamanho. Então, cada um desses trechos, eles aumentaram de tamanho. Só que assim, se um desses trechos intermediários tiver uma força negativa, né, tiver uma força normal negativa, não se esqueçam de considerar, né, por mais que no final das contas o seu apoio desloque aí num valor positivo, né, que vai para a direita, por exemplo, que aumente de tamanho, você tem que olhar se esse total ele vai ser a soma de todos os trechos e verificar se não tem nenhum que é positivo ou negativo. A melhor forma de você fazer é você considerar essas forças normais aqui, todas com os sinais que está no diagrama. Porque aí a gente já sabe se é um deslocamento positivo ou se é um deslocamento negativo. Sendo aí um deslocamento positivo no sentido de aumentar de tamanho e um negativo de diminuir. Tá bom? Então, tomar cuidado com isso também. Beleza? Aqui, né, também, como a gente tem a mesma seção, o mesmo material, repara que o trecho, né, a gente teve esses três trechos. O que deu maior deslocamento foi o que tinha maior força normal, né? Porque todo o resto é constante. Mas isso não seria uma regra se a área mudasse ou se o material mudasse. Quero fazer só um parênteses aqui antes, utilizando essa equação. Que a gente consegue, né, por meio dessa equação aqui, ter pelo menos um paralelo do que vocês veem lá no colegial com a lei de Hooke de lá, né? A lei de Hooke do colegial é alguma coisa assim, né, do ensino médio. É o tal do F igual a Kx, né, onde F era a força que a gente estava aplicando e X o deslocamento da mola. Então, aqui, se a gente tiver um paralelo aqui, a gente tem que o X seria o meu delta, certo? Que é o deslocamento. E a força seria a minha força normal. Então, vou organizar essa equação para ficar parecida com o que está aí. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar a força, tá? Que é a normal, e vou jogar tudo o resto junto com o deslocamento. Então, vai ficar assim. Ó. Vou isolar a força. E aí, do outro lado, vai ficar o deslocamento vezes o ES passa multiplicando, certo? E o L passa dividindo. Tá bom? Então aí, aqui, a gente consegue fazer
uma relação, né? E aquele com a lei de Hooke do ensino médio de todo mundo, que força normal é a força que está atuando. Delta é o deslocamento do nosso elemento. O coeficiente da mola, né? Então, o quão ele vai se deformar ou não, é dado aqui, para os nossos casos mais gerais, pelo conjunto desses parâmetros aqui. Então, essa daqui é que acaba sendo aí o K, né? Vou colocar aqui que é o que a gente costumava chamar de constante da mola. Mas aqui a gente vai chamar de rigidez. Se eu conseguir escrever. Que a gente vai chamar de rigidez. E aí a gente consegue ter uma noção aí do que aconteceria, né, com os deslocamentos em função de uma força se eu alterasse esses parâmetros, né? Então vocês conseguem ver que se por um acaso, e coisas que são meio óbvias aí na nossa cabeça, e eu já falei também, se eu aumentar o módulo de elasticidade, eu vou ter, para uma mesma força, para uma força aí padrão, para uma força constante, eu vou ter um deslocamento menor, certo? Está aumentando o módulo de elasticidade. Um efeito parecido também a gente vai ter se a gente mantém ali o material, mas eu aumento a minha seção, né? Então, se eu aumento o E ou se eu aumento o S, eu vou ter aí um caso mais rígido, ou seja, que se desloca menos, tá bom? Consequentemente, se eu mantenho aí o módulo de elasticidade e aumento a minha área, aliás, se eu mantenho constante o módulo de elasticidade e a área, mas eu aumento o comprimento, eu vou ter aí também deslocamentos maiores. O que eu quero dizer com tudo isso? Ó? Vamos olhar para essa equação, questão aí matemática mesmo. Vou subir um pouquinho. Então, ó, se eu aumentar o E e o S, eu tenho também um aumento na rigidez. E se, rapidinho, se eu aumentar o L, eu tenho uma diminuição na rigidez. Então, só olhar o que acontece com esse K, né, que é esse parâmetro aqui do meio. Se por um acaso eu aumento aí os valores que estão em cima ou aumento os valores que estão embaixo. No final das contas, né, esse conjunto de parâmetros é que define aí se o nosso elemento vai deformar mais, vai deslocar mais ou vai deslocar menos. Tá bom? Então, esses daqui são os 3 parâmetros aí que pode afetar essa questão do deslocamento nos nossos probleminhas. Tá bom? Mas só complementar mesmo. E aqui vamos fazer mais um, que aí a gente consegue aplicar um pouquinho diferente. Aqui, ó, quero saber qual é a tensão máxima e o deslocamento vertical dessa minha barrinha, tá bom? Primeiro, que se vocês observarem, a gente tem aqui, ó, uma barra pendurada, igual a gente está fazendo, só que com seção variável. Então, nesse primeiro trecho aqui, ela tem uma seção de S1, de área 10 centímetros quadrados, que é o que está aqui embaixo, e aqui vai ser uma seção S2. Então, S1 e aqui S2, de 2,5 centímetros quadrados. O que a gente tem, na verdade, é uma barra vertical, né, com essa seção variável, mas com as forças todas aplicadas ao longo aí do seu eixo, certo? Que está aqui. E por isso, se a gente desconsiderar aí essa questão da área,
e for pensar só na questão dos esforços, do equilíbrio e dos diagramas, na verdade o que a gente tem é um problema assim, ó. Minha barrinha vertical. Aqui eu não desenhei, né? Mas aqui é um engaste. Uma força de 20 kN aqui. E uma força de 10. E uma força de 10 kN aqui embaixo. Tá bom? Em termos do esquema estático e das forças, né, e dos diagramas, é isso que a gente tem. Depois, a área ela vai influenciar em como vai ser distribuídas as tensões ali dentro. Mas para a primeira parte, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, para eu achar a minha tensão máxima, eu preciso do diagrama de normal, para depois aplicar a equação da tensão. Então vamos começar fazendo isso. Como eu só tenho forças verticais, tá? Aqui na minha reação, aqui no meu apoio, eu vou colocar só a minha reação vertical, que é a única coisa que vai ter mesmo. Então se eu fizer, ó, soma de força vertical igual a zero. Então eu tenho, ó, RVA que está para cima, menos 20 menos 10 igual a zero. Então RVA igual a 30 kN. Beleza? Tá aqui. Cálculo da reação. Agora para a gente calcular o diagrama, né? Então, esquece aqui a questão da mudança de área, tá? Lembra que o que importa para a gente, né, para definir os trechos, é quando tem uma força concentrada, coisa desse tipo. Então, a gente nem falava de área naquela época. E a gente vai ter basicamente dois trechos aqui, né? A gente vai ter esse trecho inicial, que eu vou chamar aqui de S1, e aqui o S2, tá bom? E aí dá para a gente fazer um pouco direto aí esses diagramas. Então olha comigo aqui, eu vou desenhar esse corte na minha seção S1. Então onde eu tenho a minha força de 30 kN do apoio. E aqui S1. Eu sei que tem que ter uma normal para baixo, e no caso aí saindo da seção, de 30 kN. Então, ó, normal igual a mais 30 kN. Lembrando, mais é porque está saindo da seção. E agora eu vou fazer, na parte de baixo, o corte olhando para cima. Tá? Vou cortar e vou pegar só o que está embaixo para ver a nossa força. Então, a minha seção S2 ela vai estar aqui. Ó. Ela é em qualquer lugar aí no meio, né? Porque não importa. Deixa eu colocar a força aqui. Uma força de 10 kN, que está aqui. A minha seção S2 está aqui. E aqui eu sei que a minha normal tem que ser igual a 10 kN para respeitar aí o equilíbrio. E como está saindo da seção também, ela também é mais 10 kN. Ou seja, né, esses dois trechos estão com normais positivas, então está tudo aumentando de tamanho. E era de se esperar, né, porque ele está preso lá em cima e tem duas forças puxando. E aí vamos ver o quanto que isso vai se deslocar também. Antes disso, vamos desenhar o diagrama.
em função aí do que a gente acabou de calcular. Estou apagando, mas está aqui. Aí. Função aí do que a gente acabou de calcular, que ele vai ficar mais ou menos assim, né? Esse primeiro trecho com 30 kg. Esse primeiro trecho com 30 kN. Até aqui, né? E o segundo trecho com 10 kN. Então, ó. Diagrama de força normal em kilonewtons. Aqui igual a 30 e aqui igual a 10. Positivo, positivo. Beleza? E agora vamos dar uma analisada aí. Para a gente calcular a nossa tensão máxima. Vou deixar bonitinho aqui. Então, pessoal, se a gente quiser calcular a nossa tensão máxima, seria fácil se a gente tivesse só com a mesma área da seção. Então, assim, com a mesma área, minha tensão seria máxima no trecho de maior força normal. Então, lembrando, ó, a minha equação da tensão, força normal dividido pela área. Só que se vocês repararem, né, agora quando a gente soma a informação das áreas da seção, a gente tem o quê? Ó? Tem esse trecho de 30 kN com essa área S1 que dá 10. Beleza? Que vai dar uma tensão. Depois a gente tem um trecho que tem 10 kN e tem a área de 10 ainda, né? Então, assim, aqui a gente já sabe que muito provavelmente, aliás, que essa tensão vai ser maior do que a tensão que está aqui. E depois a gente tem todo esse trecho aqui de 5 metros, onde a minha tensão, a minha força normal é de 10, mas a minha área é menor. Espera aí, você deu uma chamada aqui. E aí a minha área ela é menor. Então a gente tem que fazer aí a união desses parâmetros, né, para ver tudo. Então vou fazer o seguinte, eu vou só colocar nomes aqui dos trechos A, B, C e aqui, se eu conseguir escrever, D. Então, ó, trechos que a gente vai calcular. Vou calcular a minha tensão no trecho AB, porque é o trecho aí onde tem uma força normal alta. Então vai ser, ó, 30 dividido pela área, que é 10, que é S1, né? Então dá 3 kN por centímetro quadrado. Vamos colocar aqui o BC, né, só para a gente ter os valores. No trecho BC, eu tenho uma força de 10 e a área de 10 também, que vai dar 1 kN por centímetro quadrado. E por último, no trecho CD, a minha força ela é de 10, só que a minha área é menor, ela é 2,5. Então, o que vai dar 4 kN por centímetro quadrado. Ou seja, né, pessoal? Por mais aí que essa força ela era menor, aqui acaba sendo a minha tensão máxima, tá bom? Então, no trecho CD é o meu trecho de tensão máxima. Tudo isso só para falar, né, para vocês não esquecerem de analisar sempre, né, que é essa combinação de força normal e área. Então, provavelmente trechos com área pequena vai ter uma tensão elevada e trechos com força normal
vão ter aí uma tensão elevada, mas não é uma regra, tá bom? Então aí descobrimos que a tensão é maior no trecho CD igual a 4 kN por centímetro quadrado. E aí, falta só a gente calcular o deslocamento. Lembrando, para o deslocamento a gente vai usar aquela equaçãozinha aqui, ó. NL sobre S, e vamos aplicar ela para os trechos onde a gente tem tudo constante. Já deu para ver que, né? A gente tem 3 trechos onde tudo é constante. Então, esse trecho AB, o BC e o CD, tá? Onde a força normal, o modo de elasticidade e a área é constante. Então, aqui a gente vou calcular direto já, tá? Ó, vou fazer assim. O deslocamento, seu deslocamento de AB, mais o deslocamento de BC, mais o deslocamento de CD. Então, força, lembrando, ó, beleza? Então, força normal do trecho AB, mais 30. O comprimento do trecho AB é 2 metros, então 200. Dividido pelo módulo de elasticidade, que aqui é 20.000. Vezes a área S1, que era 10 centímetros quadrados. Mais, agora do trecho BC, 10 vezes o comprimento, que também é 200. Ó. Então, aqui o BC então, já está nessa parte do diagrama e nessa parte aqui da área. Então, comprimento 200, módulo de elasticidade 20.000, área 10. E por último, tá isso aqui. E por último, força normal do trecho CD, que é 10. O comprimento é 500, tá? Ó, esse trecho aqui de baixo. Módulo de elasticidade, 20.000. E aqui tem uma redução da área, que dá 2,5. Então, fazendo tudo isto, isso daqui dá exato 0,14 centímetros. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Essas aplicações aqui para as barras isostáticas, né, são tranquilas. O que a gente costuma ir além aqui nessa parte da matéria? A gente consegue, conhecendo esse modo de se deslocar dos nossos probleminhas, a gente consegue resolver problemas que tenham apoio sobrando, que eram aqueles aqueles problemas hiperestáticos, como se eu tivesse 2 apoios fixos nessas nossas barrinhas, tá bom? Mas aqui em mecânica dos materiais a gente não entra nisso. Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Fábio, Oi, pode falar? tem como você voltar no desenho? Tem. Então, eu tô com dúvida, por que que ali na seção 2 a gente não contaria o 20 kN? Na seção 2, você fala aqui, assim, no trecho BC. Eu, tipo assim, não entendi por que que não soma ele também, sabe? Por que não soma esse 20 quilonewtons? Ele não tá, tipo, pra baixo também? Tá, mas só que, ó, o que a gente tem que olhar aqui, por exemplo, aqui encontrou uma força de 20 quilonewtons. Ele vai estar, vai ser essa diferença do salto aqui do diagrama, tá? Então, repara que aqui tem o 20. Só que se a gente vem de cima para baixo, pensa assim, ó, tem a força lá de cima, que é de 30,
e aí ele encontra essa de 20 que está no sentido oposto. Então, por isso que ele diminui. Tá? Se a gente vem de cima para baixo. Era isso, mais ou menos? Se você vier se você Sim. vier de baixo para cima, aí você vier de baixo para cima. Você tem 10, né, para um sentido, aí você encontra 20 para o mesmo. Aí ele salta aqui de 10 para 30. Então isso que depende de qual o caminho que você está fazendo e qual que você está vendo primeiro, né? Se você está vindo de cima para baixo, você tem o 30 que é para cima e o 20 que você encontra é para baixo, por isso diminui o valor. Se você vem de baixo para cima, aí soma, né? O 10 soma com o 20. No fundo, assim, tem que olhar ali e fazer a análise do diagrama certinho, tá? Aí não tem erro, não. Beleza, aqui. Acho que eu tava acostumada a olhar eles horizontalmente, sabe? Pode ser. Mas Dá entendi uma... agora. Valeu. Beleza. Então, pessoal, o último aqui que eu vou fazer é esse nosso probleminha aqui. Não tenho nem ele resolvido aqui. Até tem em algum lugar. Mas ele é um exercício que costuma estar na minha lista, né? E dessa vez eu tirei ele da lista aí para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que isso tudo que a gente está vendo, a gente aplica aí nessas coisas de viga, né? Esses problemas aí que tem cara de um pouquinho maior, mas a gente está falando de barras onde a gente tem uma forcinha normal. E se vocês lembrarem lá do começo da nossa disciplina, onde a gente tinha esses problemas de barras conectadas, né? Qual que é a tração aí desse cabo e coisas assim? A gente está falando da mesma coisa, tá? Então, para esses problemas onde a gente tem barras conectadas, né, por meio de nós, e onde a gente aplica aqueles conceitos de equilíbrio de ponto material, nesses casos a gente considera que essas barrinhas também só têm força normal. Então a gente pode fazer os cálculos de tensão, daria também para fazer os cálculos de deslocamento, mas aqui você teria que fazer uma geometria aí por trás disso. Então, assim, só para falar aqui, nesses probleminhas aqui, que a gente usa aquela questão de equilíbrio de ponto material, a gente também pode aplicar a questão das tensões com aquela equação simples da normal sobre a área, tá bom? Então, vou explicar o que é esse último exercício aqui. Considerando que o candelabro é suportado por 4 cabos com seções transversais de áreas distintas, pede-se. Então, olha ali o candelabro, né? Que a gente sabe que se a gente for pensar estaticamente mesmo, ele vai ter um determinado peso, que vai ser uma força vertical para baixo, certo? E essa força ela vai caminhar por todos esses cabos até ser distribuídas ali nos pontos aí de apoio. O que a gente consegue fazer aqui? Bom, a gente consegue saber a partir desse P quanto que vai de força para cada cabo, né? Independente aí do seu valor. Dá para a gente fazer de uma forma geral e é o que a gente vai fazer. E aqui a gente vai fazer duas abordagens, tá? Na letra A gente vai falar o seguinte. Considerando que o peso do candelabro é igual a 2,5 kN, qual o menor valor de S para uma tensão resistente dos cabos igual a 200 megapascal? Então, se vocês olharem aqui na figura, cada um desses cabos tem áreas diferentes, não tem um valor, né? Mas o cabo BD e CD tem uma área S. O BC tem uma área 2S e o AB tem uma área 4S. Então, assim, para esses problemas, principalmente quando a gente vai ou tentar descobrir uma área da seção, ou vai tentar descobrir qual é a tensão, ou qualquer coisa desse tipo, ou o peso máximo do cabo, é sempre interessante a gente descobrir como que essa força, que é a minha ação externa, que no caso é o candelabro, como que ela vai se distribuir para cada um desses cabos, tá bom? Porque o esquema estático dele é esse. Então, de certa forma, isso está fixo, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, considerando que cada um desses cabos vai ter, atuando, uma força
normal. Então, assim, quando a gente puxa um cabinho, né, quando a gente puxa aí uma corda qualquer e está tracionando ela, eu sei que dentro dela a gente vai ter uma força normal na direção do nosso cabo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Só vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer daqui para frente e dar uma relembrada. O meu cabo ele só tem força normal. Então o que eu fiz aqui? Ó? Imagina que eu peguei esse cabo BD, B e D, fiz um cortezinho ali no meio, aquelas minhas seções, e ali eu sei que vai ter uma força normal, tá? Estou desenhando aqui dos dois lados, estou considerando ela positiva, então por isso aí que ela está saindo de cada uma das minhas seções, ok? Então assim, abstraem, lembram das barras, tudo que a gente está fazendo agora, fez até agora em termos de diagrama e o que é uma força normal. E aqui a gente vai imaginar, né, que é isso que está acontecendo e só isso que pode acontecer nesse cabo, né, que só pode ter uma força normal. Então o que a gente vai usar? A gente vai utilizar essa força normal aí dentro, que se eu olhar aqui para o cabo DC, que está aqui, vou chamar aqui, ó, NBD, e aqui é DC. E aqui ele também vai ter uma força normal CD, que eu estou considerando ela positiva, tracionada, mas não conheço. E aqui eu tenho o peso do meu candelabro. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? O equilíbrio desse nó, dessa forcinha aí, desse ponto, que é basicamente dado por soma de força horizontal igual a zero e soma de força vertical igual a zero, ele vai vir do equilíbrio destas forças aqui, de todas as forças que chegam no nó, que vai ser o peso e a força de cada um desses cabos. Então a gente vai fazer o equilíbrio do nó D e o equilíbrio do nó B, que é onde chegam todas essas forças e tudo mais. E aí com isso a gente vai conseguir chegar no valor de cada uma dessas normais em função do peso do meu candelabro. Vamos fazer que eu acho que vocês entendem melhor o que eu quero dizer. O que eu quero que vocês entendam aqui desse desenho? Que a gente sempre vai considerar o nosso nozinho, a força que está vindo dele, e se a gente considerar essas forças saindo do nó, como elas estão aqui, ó, essa força vermelha e essa força verde, estão saindo do nó, significa que são forças positivas, forças de tração. Olha aqui a minha seção. Tá vendo? Então ela está saindo da seção, então são forças positivas. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vou até copiar a minha figura. E vou para outra página. Então tá aqui, ó. Então vou começar assim, ó. Nó D. Então aqui está o meu nó D. O peso, que eu vou deixar aqui como P mesmo. E as minhas forças normais de cada um desses cabos. Então aqui a gente tem N, CD e aqui NBD. Bom, se a gente olhar, né, a gente vai precisar decompor essas forças para aplicar o equilíbrio. Mas se a gente olhar aqui os nossos ângulos, então aqui é 45 graus, certo? E aqui é 30 graus. Com isso a gente consegue decompor essas minhas forças. Então vou fazer as componentes aqui. Vou fazer de outra cor, tá, gente? Então essa daqui vai ser NCD na direção X
aqui NCD na direção Y. Aqui também vamos decompor NBD na direção Y e aqui NBD na direção X. Tá bom? E aí a gente aplica as nossas equações de equilíbrio para o caso de pontos materiais, que é soma de força horizontal igual a zero e soma de força vertical igual a zero. Então eu tenho duas equações e as minhas incógnitas vão ser aí as forças normais dos cabos. Vou deixar aí tudo em função de P, tá? Então ela não é uma incógnita. Então vamos começar com soma de força na horizontal. Então o que a gente tem na horizontal? A gente tem o NCDX, que é que está aqui para a direita, menos o NBDX, que está para a direita, certo? E agora só que a gente vai utilizar o seno para escrever em função aí das nossas forcinhas originais. Então, ó, o NCDX, que é este daqui, vocês concordam que vai ser o NCD vezes o cosseno de 30. Vou ficar aqui, ó. NCD. Peraí. Cosseno de 30 graus menos o NBD. Peraí, ficou muito apertadinho aqui. Vou fazer assim. Menos o NBD vezes o cosseno de 45 graus, igual a zero. Então aqui, ó, vou isolar o NCD, vou passar ali multiplicando, vou passar para o outro lado. E aí fica, ó, cosseno de 45 dividido por cosseno de 30, 0,816. Vou deixar aqui aproximado, tá, pessoal? Então vamos guardar isso aqui por enquanto. Então isso veio da soma de força aí na horizontal. Vou deixar aqui. Aí a gente vem agora para a soma da força vertical igual a zero. E aí a gente vai ter, ó, NBD na direção vertical, Y, né, mais NCD na direção Y, menos o P, que está aí para o sentido oposto. Tá bom? Agora vamos transformar a componente utilizando o seno, o cosseno, né? Nesse caso vai ser NBD, tá? O BD é o da esquerda aqui, vezes o seno de 45 graus, mais o NCD, vezes o seno de 30 graus, igual a P. Tá bom? Passei o P já do outro lado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa equação aqui embaixo, do NCD igual a 0,816 NBD. Então eu vou jogar aqui, vou substituir aqui, tá bom? Deixa eu apagar, deixa eu fazer assim, ó. Substituindo aqui.
Então vai ficar, ó, NBD vezes o seno de 45, vou deixar aqui ainda, mais 0,816 NBD vezes o seno de 30 igual a P. Tá bom? E aí agora é só eu somar tudo, né? Vou aplicar tudo isso. Então vai ser vezes... Então vou aplicar os senos, tá? Mais seno de 45. Então aqui vai ficar, ó, NBD vezes 1,115 igual a P. Então eu vou passar esse 1,15 dividindo. Então aqui fica 0,897P. O que é tudo isso que eu fiz? Agora eu sei que se o meu candelabro ele tem um peso P, eu sei que lá naquela minha barrinha BD, que é esta daqui, ó, esta daqui, ela vai absorver, né, vai ficar com uma força igual a 0,897P. E aqui eu consigo também chegar na NCD, que é só eu utilizar essa minha equaçãozinha aqui que eu marquei no asterisco. Então vai ficar 0,897 vezes 0,816, que dá 0,732P. Então aqui, pessoal, é interessante eu ter essa informação genérica para qualquer valor aí, porque não vai mudar o esquema estático, né? Minhas barras não vão se mudar de ângulo nem nada. Então sempre aí que eu tiver uma determinada carga nesse candelabro aplicada, nesse ponto ela vai se distribuir, independente de como for, com essas respectivas parcelas, tá bom? Então a gente já sabe qual que vai ser a força em dois desses pontos, tá bom? Em duas dessas barras, dessa e dessa. Agora o que falta? Né? Já analisei esse ponto, agora eu preciso analisar o ponto B. Alguém quer que volte aqui em alguma parte? Quer que eu explique de novo alguma coisa daqui? Então, pessoal, eu só fiz aí soma de força na horizontal e soma de força na vertical, igual a gente já fez lá atrás, né? Então, beleza. Vou fazer o seguinte agora. Vou copiar aqui de novo. E agora eu vou olhar para o ponto B. Vou deixar aqui que é melhor. Então aqui, ó, no meu ponto B. Agora o que eu tenho aqui? Eu vou ter essa minha força. Lembrando que eu estou desenhando tudo saindo, né? Porque era o que eu estou falando que é positivo. Eu vou desenhar primeiro as forcinhas, depois eu dou o nome para elas. Vou fazer uma de cada cor. Então, ó, se vocês olharem, essa que está em preto é a minha força NBD, tá? Aí vocês vão me perguntar, falam assim, ah, professor, essa minha força NBD, ela está aqui, ó, indo para o canto superior esquerdo, né? Está indo aqui nesse sentido do NBD. Por que eu desenhei ali para baixo? Lembra que a gente está desenhando a força normal.
É a normal que está no cabo. Então, se eu olhar aqui ó, e fizer esse corte aqui, já que eu estou olhando para o nó de cima, eu vou ter aqui, ó, aqui eu vou ter a minha NBD. Se eu estiver olhando ali para o meu cabo de cima, para o meu ponto de cima, que é o B, e quando eu estava olhando aqui para o meu ponto aqui de baixo, que era o C, meu NBD está aqui. Lembra de tudo que a gente viu aí de diagramas, né? A minha força normal ela é positiva, ela é de tração, mas dependendo de onde eu corto, ela está aí puxando de um lado ou do outro, tendo esse efeito de ação e reação. Tá bom? Deixa eu colocar isso aqui do lado, só para não esquecer. E aí, essa NBD eu já sei quanto é que é, né? Ela eu calculei aqui e ela deu 0,897P. Então, vamos lá. Então, aqui ó, é 0,897P. Tá bom? Eu já conheci essa força aqui. Aí eu vou ter aqui, ó, NBC, que é horizontal. Me facilita o trabalho aí na hora de decompor. E aqui NAB. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos ângulos aqui. Então, esse daqui é 30 graus. Ficou muito grande. Então, este ângulo aqui é 30 graus. E este ângulo aqui é 45 graus, que é o que está até marcado. Deixa eu voltar aqui. 45 graus. Com isso, vamos decompor essas minhas forças. Então, eu vou ter aqui, ó, NABY, força normal aí da barra B, na direção X, componente X. Agora vai ter essa nossa componente aqui. Horizontal, eu vou deixar o nome dela aqui como NBD mesmo, tá? Só para não ficar mais tumultuado. E aqui NBDY. Deixa eu tirar esse zoom. E aí a gente vai olhar para isso. Então tá aqui, ó, gente. Tem 3 forças atuando. Decompus as que eram inclinadas para eu poder fazer a soma de força vertical e soma de força horizontal. Vou começar pela soma de força vertical, porque é o que tem menos força, tá? Eu só tenho aí essa componentezinha preta e a componentezinha verde. Então, vamos lá. Então, soma de força vertical igual a 0. Então, vai ser, ó, NABY menos NBDY igual a 0. Então, o NABY, vocês concordam, vai ser o NAB, que é essa verde, tá bom? E a componente vertical vezes o seno de 30 graus. Menos, agora a componente vertical ali, a preta, tá? Vai ser o NBD, que é o 0,897P, que é isso daqui, ó.
que eu já descobri ali atrás. Então, 0,897P vezes o seno de 45 graus. Igual a zero. Com isso, eu já encontro direto aí o valor do NAB, certo? Então, deixa eu só fazer essa conta aqui. 0,897 vezes o seno de 45 dividido pelo seno de 30. Aqui dá 1,269 P. Força que está quase. Agora a última parte aí da gente encontrar essas forças. Depois a gente lista elas e vê o que faz. Soma de força horizontal igual a zero. Então eu vou ter, ó, o NABX, que é o verdinho que está para a esquerda, menos o NBC, que é horizontal já, não preciso decompor nem nada, que está para a direita, então por isso negativo. E aqui menos o NBD, que é o preto, vezes NBDX. Né? Coloquei assim. E aí vamos substituindo, porque a gente já tem quase tudo, só falta o NBC, e aplicando os senos e os cossenos. Então vamos lá. NABX. Então essa componente aqui, ó. Então vai ser o NAB, que eu já calculei, que é 1, peraí que eu vou ter que subir aqui um pouquinho. Que é 1,269P vezes o cosseno de 45, cosseno de 30, perdão, menos o NBC, vezes, que é 1,269. Tá bom, gente? Ó, tô pegando aqui o valor que eu já conheci, que eu já calculei. Menos o NBC, menos o NBD, vezes o cosseno de 45. Então, NBD tá aqui, ó. 0,897. E aí eu vou jogando um pouquinho para o lado. Do cosseno de 45 graus. Ufa! Agora é só fazer essa conta aqui. Então, 1,269 vezes o cosseno de 30, menos 0,897 vezes o cosseno de 45, e passo o NBC para o outro lado. Então, NBC igual a 464P. Fábio, mas esse 0,89 já multiplicado também? Oi? Esse 0, ah, tá. Faltou esse P, né? Sim, sim. Não, era isso. Então, pessoal, vou colocar aqui o desenho na outra página e a gente só separa ali os valores que a gente encontrou. Rapidinho. Então, a gente tem, ó, N, BD, N, CD, N, BC e N, AB.
Então, ó, o NBD é aquele que está 0,897P. Agora eu preciso lembrar os outros. O NCD 0,732. O NBC 0,464P. E o NAB 1,269P. Então, pessoal, o que é isso que a gente fez esse monte de conta para chegar? Agora a gente já sabe exatamente quanto que vai de carga para cada cabo. E, se a gente observar aqui, a gente já pode ter uma noção de qual que é mais crítico e qual que é menos crítico. Se vocês olharem, por exemplo, ó, o NBC, que é este daqui. Aqui está CB, né? O NBC é esse daqui, ó. Ele tem uma carga baixa, não parece ser muito crítico e tem também uma área grande, né? 2S. Agora, se você olhar aqui o NAB, que é esse daqui, ó, ele é 1,269P. Então, aqui ele vai ser o mais crítico, só que a área dele é maior. E esses outros dois têm uns valores aí razoáveis e a área é S. Então, aí feito tudo isso, vamos voltar para o enunciado para a gente ver o que a gente vai fazer, mesmo com tudo isso. Ó, considerando que o peso do candelabro é igual a 2,5 kN, qual o menor valor de S para uma tensão resistente de cabos igual a 200 MPa? Então, assim, se agora eu sei que o peso é 2,5 kN, eu vou jogar ali o P igual a 2,5 e eu chego na força. Com a força que vai estar em cada cabo, eu consigo descobrir qual que é a área necessária para que ele não rompa, tá bom? Então, ó, 200 MPa e 2,5 kN. Vamos guardar isso. Então, vou fazer aqui, ó, letra A. Então, letra A. P igual a 2,5 kN. E tensão resistente igual a 200 MPa. Eu já vou passar aqui, ó, em kN por centímetro quadrado. Então, vamos calcular primeiro as normais. Tá? Vou jogar aí o 2,5. Então, ó, 0,897 vezes 2,5. 2,24. 0,732 vezes 2,5. É 1,83. NBC 0,46 vezes 2,5. 1,16. E por último, NAB 1,269 vezes 2,5 dá 3,18. Então, pessoal, para a gente descobrir qual que é a área, né, que a gente precisa para que não rompa, é só eu aplicar aqui a minha equação da tensão, com tensão igual a minha tensão resistente, né, que vai ser a normal sobre a área. Deixa eu dar uma espaçada aqui que a gente faz tudo um do lado do outro. Aí. Então a gente faz aqui, ó, força normal sobre a área igual aí a minha tensão resistente. Vou deixar aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Tensão resistente 20 kN é igual a força normal dividido pela área, então 2,24 dividido por S. Então aqui eu chego que S igual a 2,24
2,24 dividido por 20. Então, aqui dá 0,112 centímetros quadrados. Beleza? Agora aqui, ó, vamos para o ECD. Então, ó, o BD é essa daqui, tá bom? Que a área era S. Por isso que eu coloquei só S aqui. Depois, NCD. Então, a minha tensão é a mesma. Minha força normal, 1,83. A minha área também é só S, ó, que é essa daqui. Então, aqui eu chego que S, 1,83 dividido por 20, 0,0915 centímetros quadrados. Agora vamos para os maiores, né? NBC. Então, NBC é essa daqui, área 2S. Então, a minha tensão é 20. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Minha tensão é 20. A minha força normal é 1,16. E a área é 2S. Então, vai ficar aqui, ó, 1,16. Vou jogar aqui do lado, tá? S igual a 0,029. Depois a gente discute aí o que é tudo isso. E por último, a gente vai para o AB, tá? Que é esse daqui, que a área é 4S. Deixa eu voltar aqui. Então vai ficar, ó, 20, que é a tensão limite, igual a 3,18 dividido por 4S. Então aqui vai ficar, ó, 3,18 dividido por 4 dividido por 20. Agora vamos ver o que é tudo isso. Então o que a gente fez aqui, pessoal? Só dar uma organizada melhor aqui. Então, o que são todas essas verificações? Então, aqui, a partir do momento que a gente tem a força normal fixa, né, e uma tensão fixa limite, a gente está calculando aqui qual que é a área que precisa para chegar naquela que deveria ter para chegar naquele valor limite, tá bom? E agora aqui a gente tem qual que seria cada uma dessas áreas para cada uma das barras, para que rompa, né? E agora a gente tem que escolher, né? A gente tem esses 4 valores de S e a gente tem que adotar um, porque o S é o mesmo ali do nosso problema. Repare que aqui, ó, nesse primeiro, a gente tem o S igual a 0,112 centímetros quadrados, que é o maior valor que a gente tem. Beleza? Não é esse. E este daqui, 0,029, é o menor valor que a gente tem. Agora fala para mim. Provavelmente, né, o maior ou o menor que a gente tem que adotar. Qual desses dois que a gente pode aplicar, que a gente deve escolher, para que não ocorra aí, que não rompa e que nenhum desses cabos ultrapasse a tensão limite?
Vai, quem dá mais aí? Então, pessoal, não. Vai ser o maior. Sabe por que vai ser o maior? Pensa assim, ó. A gente tem aquela relação que quanto menor a área, se a minha força normal está constante, quanto menor a área, maior é a minha tensão. Então, por exemplo, se nessa minha barra BD a área necessária foi de 0,112, se eu utilizar ali uma área menor do que 0,112, eu vou chegar numa tensão maior do que a limite, certo? E aqui, se eu usar, por exemplo, se eu escolher a maior e jogar ela aqui nesses casos, né? Exatamente. E eu jogar aqui nesses casos, onde a área é pequena, eu vou estar aí com uma tensão menor, tá bom? Então, nesses casos onde a gente está escolhendo uma área, né? O menor valor que a gente pode usar vai ser o maior das possibilidades, né? Porque ali é a área necessária, tá bom? Então, assim, esse exercício aqui eu costumo dar em prova para o pessoal da mecânica geral, não para a mecânica dos materiais. Então, o que eu queria mostrar só com esse probleminha aqui com vocês, um pouco mais, né, com mais desenvolvimento. É só para vocês entenderem até onde aí que a gente pode utilizar, e aqui, né, seria a aplicação, né? Tá vendo que as áreas estão muito pequenas? Mas se vocês olharem aqui seria um conjunto de cabos, né? Cabo tem uma área pequenininha mesmo, né? Não precisa ser nada muito grande, tá bom? E aqui seriam cabos de aço, né? Pelas propriedades que a gente está utilizando. Então, só para vocês terem uma visão aí diferente, vai ter na lista alguns, não assim, esse daqui era o mais complicado que tinha na lista, mas alguns que vai ter esse pensamento dos cabos, né, para vocês aplicarem. Então, pelo menos já fica fechado aí esse assunto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, pessoal, vou fazer a chamada aqui. Então, vamos lá, hoje é dia 18. Então, Ana Carolina, Ana Laura, Ana Luísa, Ana Vitória, Presente. Antônio, Presente, Fábio. Daniel, Presente, Fábio. Fernanda, Fernando, Presente, Fábio. Frederico, Presente. Gabriela, Presente. Gabriel Santos, Presente. Gabriel Reis, Presente. Giovana, beleza, Gustavo, Helena, beleza, Igor Henrique, Presente. Igor Marques, Presente. Isabela, Presente. Isa, Presente. João, Presente. Júlia, Presente. Lara, Presente. Larissa, beleza, Laura Alves, Presente. Laura Moreira, Presente. Laura Ribeiro, beleza, Letícia Lima, Presente. Luana,
Beleza. Lucas. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Presente. Maria Elvira. Presente. Maria Luísa. Presente. Maiara. Beleza. Núbia. Presente. Pedro. Beleza. Marcos Vinícius, tá aí, né? Raíssa. Raíssa não estava aí? Renan. Presente. Sofia. Presente. Suelen. Presente. Thaís. Tiago. Presente. Túlio e Vinícius. Então é isso, pessoal. Obrigado aí da presença de todos. Bom final de semana. Fábio, Oi, pode falar. por acaso você está ocupado agora? É que eu Não, preciso- pode falar. Eu posso tirar uma dúvida da lista? Pode. Vou parar de gravar aqui e a gente já conversa. Tá, obrigada. Obrigado, Gabriela. Bom final de semana.